Oferecemos, antes de iniciar esse programa, o sinal da nossa salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sua bênção, meu Pai. Deus que te abençoe, meu filho. Olá, eu sou o Tiri Júnior, do programa Diário de um Anônimo. E hoje eu tenho a felicidade e a honra de entrevistar o meu ídolo, meu querido pai, Bento Bueno. Quem é Bento Bueno e qual a sua origem? Bento Bueno, nome que o meu pai me deu, meu pai e minha mãe. E a minha origem é daqui de Jaú. Meu pai e minha mãe foram nascidas aqui. Meus avós foram de Itu, né? Meu avô foi de Itu e a minha avó também nasceu aqui. Antero Bueno Filho é meu pai, Ercília Bueno minha mãe. E da parte do meu pai é Antero, o meu avô, e Rufina, minha avó. E da parte da minha mãe é Zeferina, a mãe, e Bento é o meu avô. E daí do meu bisavô materno, né? Isso, que é da sua mãe, isso. Da minha querida avózinha, Dona Ercília, surgiu o nome do senhor. Exatamente. Em homenagem ao meu avô, né? Que é o pai da minha mãe. Gente, é interessante a gente pontuar esse tipo de coisa, porque vem de geração para geração. E a escolha do meu nome, Tiri Júnior, né, do meu pseudo Tiri Júnior, é em homenagem ao pai do meu pai, que era o senhor Antero, e era o vulgo dele, Tiri. Tá bom? Então é por isso, o pessoal às vezes pergunta, mas por que não usa o José Benedito? Porque é uma homenagem que eu, né? Tudo bem que seja póstuma, mas é uma homenagem ao meu avô. A vertente do programa é fazer homenagens em vida, mas Tiri Júnior é por isso. Vamos lá, Bentão. Falar um pouco do segmento da sua origem, né? Graças a Deus, tenho a felicidade, tenho a honra de ser seu filho primogênito, mas o senhor também tem mais 3 filhos e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho deles também. Sim, você foi o primeiro filho e a coisa bonita foi essa daí, que você nasceu, cabia numa caixinha de sapato, não é? E tem coisas bonitas aí que aconteceu na nossa vida através disso, que a tua mãe, não é? A tua mãe, vendo o perigo que você estava correndo, porque não dava mais tempo de vida para você, aí apareceu alguém na nossa vida, uma senhora que, lá em Lins, essa senhora apareceu para tua mãe e a partir desse momento foi que realmente você foi resgatado, né? Porque essa mulher falou, se a senhora for conversar com o padre, e a senhora pode crer que vai acontecer um milagre. E foi esse milagre que hoje eu tenho a felicidade de você ter quantos netos? 9 netos. Esse é o homem que nasceu na caixa de sapato. Aí o Jorge Luiz, que nasceu em Lins, né? Esse já nasceu lá em Lins. E a Jussara e a Joana nasceram aqui em Jaú. Gente, a Joana, o pessoal costuma dizer a raspa do tacho, né? A Joana nasceu quando eu tinha 17 anos e nasceu meses depois do meu primeiro filho. Isso é um detalhe da nossa vida que a gente não pode esquecer. Bom, estamos aqui no bairro de Santa Helena, tá? Onde os meus pais moram atualmente. E pai, o bairro que o senhor cresceu, fala um pouquinho do bairro. No bairro que eu cresci. Isso. Sim, foi na pracinha dos estudantes,
Ali tinha o Colégio dos Padres, hoje tem a Abadia, e ali o grupo era Dr. Lopes Rodrigues, tinha o campo do Palmeira, do Palmeirinhas, de Jaú, e tinha também o Colégio das Freiras, que é hoje onde é a faculdade. Sim. Sim, então Fundação. isso, a Fundação Raul Bauab, né? Isso. E então foi aí que eu cresci, né? Ali foi onde eu cresci e junto com meus irmãos, 9 irmãos, 8 irmãos, né? E nós crescemos todos praticamente ali naquela praça dos estudantes ali. Legal. Essas lembranças são lembranças que dão aquela vontade de demonstrar toda a emoção do momento, né? Acho que vocês já perceberam a responsabilidade que é você ter um programa de entrevistas e entrevistar o seu próprio pai, seu progenitor. Vamos falar um pouquinho agora do futebol, né? Quando o senhor iniciou, se o senhor quiser falar um pouquinho também do vô, quando comprou a primeira bola do 15, toda aquela história, fica à vontade. Vamos falar um pouquinho do futebol na sua vida. Então, a minha vida de futebol acontece na nossa vida, porque nós éramos em 5 homens. Quatro de nós passou pelo 15. E um, que talvez pudesse ser o melhor, esse não quis ir, né? Esse não quis jogar no 15. E o meu irmão mais velho, o Tiri, foi embora para Jaboticabal e foi jogar depois no Botafogo, onde, inclusive, existem muitas homenagens para ele lá. Ele foi um daqueles que esteve com o Sócrates e ele também, depois que ele jogou, ele era o encarregado de ir em todas as cidades para preparar o hotel para o pessoal do Botafogo chegar. E ele então era o gerente de futebol lá. E os outros irmãos, um é o Mão de Onça, que é o mais novo, né? Fala do mais velho e do mais novo agora. Ele jogou no Botafogo de Ribeirão também, jogou no Ceúbe e foi campeão no Vila Nova. E esse meu irmão, ele morreu, ele faleceu aqui no campo da Vila Ribeiro, jogando futebol. E dizem que numa tarde inspirada, aí ele pegou uma bola lá e já foi um infarto fulminante. E o Tiri, o outro Tiri daqui, também jogou de lateral direito, e tinha uma história bonita ali quando nós jogamos contra o 15 de Piracicaba, que o time do 15 de Piracicaba estava invicto, e foi o filho do João Gostoso, o Giba, que marcou o primeiro gol, né, no Claudinei, que era o goleiro. E jogava o Piau, que era um jogador, um ponto esquerda, jogava muito bem. E o Piau deixou o Neto, meu irmão, lá vendo as coisas lá que ele não via, porque o Piau era um bom jogador mesmo, né? E eu comecei aqui no 15 de Jaú como lateral direito. E depois comecei a jogar de quarto zagueiro, né? E foi assim que eu fui pro Pelaponense e pro Linense também, como quarto zagueiro, né? E foi assim que... Aí no Linense nós tivemos 2 anos que eu fiquei lá. O primeiro ano, como todos os times assim do interior, né? Estava devendo fazia 8 meses. Depois que nós chegamos lá, graças a Deus, acabou isso. Nós jogamos 2 anos. O primeiro ano que eu joguei lá, nós perdemos a classificação para disputar
as finais lá em São Paulo pro Francana. Nós perdemos dentro de casa. E no segundo ano que eu joguei lá no Linense, nós classificamos no primeiro turno. Já ficamos classificados. Aí depois dessa final jogou o Ponte Preta, foi quem subiu, né, quem ascendeu para especial, o Noroeste, a Francana e o Linense. Foi um jogo muito bom. A gente fala de futebol, a gente fala de família e existem momentos na vida da gente que a gente sabe que a gente vive de maneira que a gente chega a questionar a nossa existência e agradecemos sempre alguém que nos rege espiritualmente. E dessa forma é que eu cresci, dessa forma é que eu tenho vivido, sob as orientações do meu pai e da minha mãe, dos meus avós, que todos os domingos cobravam que a gente fosse à missa, né? E aí, com o Salmo 23 aqui na nossa frente, que o Senhor é meu pastor e nada nos deixa faltar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também da sua vida religiosa, o formato de expressão de vida, a recepção das pessoas, a receptividade das pessoas quando o senhor faz as suas visitas para levar a Eucaristia e dos ensinamentos que o senhor passa para a gente também. Aí já vem do meu avô, né, do Bento Velho, porque nós morávamos na pracinha do Estudante e meu avô, como naquela época não tinha carro, meu avô me levava na igreja São Benedito, que era uma das que tinha, e a pé nós saímos de lá e aquilo ficou gravado em mim, e ele saía, ele fazia parte da Irmandade de São Benedito. E, quer dizer, naquela época, acho que eu tinha uns 8, 9 anos, ficou gravado, por isso que hoje eu caminho nos caminhos que o Senhor me chamou, né? Para caminhar nesse caminho. Mas foi o seu bisavô que me trouxe para a minha avó, minha mãe, também faziam parte, né, que sempre estavam rezando por nós, pela família e pelos vizinhos, né? Então foi por isso que hoje eu vivo naquilo que eu faço, né? Aí, quando eu parei de trabalhar, entrei no Camargo e tive a felicidade de vir a ficar na Igreja Aparecida, e aí foi que contraí uma doença também, e o que foi mais bonito foi isso, que Deus me deu essa felicidade de hoje estar na igreja por causa de uma enfermidade, e que eu fiquei um ano fora de casa, e aí quando eu voltei, entrei trabalhar, né, que eu já trabalhava no Camargo, e fiquei tuberculoso ali. E foi aí que a graça foi acontecendo na minha vida. E hoje eu estou seguindo a Deus porque Ele fez maravilhas. Deus fez maravilha nas nossas famílias, né? Então, hoje assim, as pessoas nos respeitam é porque nós respeitamos primeiro. Nós temos que respeitar primeiro para depois ser respeitados. Um sonho que o senhor tem? O sonho que eu tenho, o sonho maior que eu tenho era ver a minha família, os meus vizinhos, meus amigos, meus irmãos, estes que hoje estão aqui, caminhando nos caminhos do Senhor, porque é o caminho, a verdade e a vida. Esse é meu sonho. Um momento marcante na vida do senhor? Um momento marcante? Olha, nesses dias aqui, faleceu uma irmã de grupo de oração, não é? E
nós vimos nela, Deus fazer nela um milagre. Um milagre que acontece muitas vezes, muitas pessoas têm medo de narrar. E ela faleceu, o 7º dia foi ontem, entende? E eu tive o privilégio que Deus me deu de ver essa mulher. Já em 94, o marido dizia, não, Bento, ela não tem mais jeito, né? E os médicos também diziam, mas na força da oração, essa mulher viveu até até 7 dias atrás, quando ela teve o passamento. Mas ela é uma mulher de fé, e por isso mesmo Deus fez maravilhas na vida dela também. E isso tudo aconteceu também, a gente indo na capelinha da Santa Casa, aonde até hoje eu vou, e hoje a gente faz parte também de uma comunidade GEFAS, Grande Família do Sagrado do Coração, aonde também Madre Kélia Merloni deu força para ela. Sua maior felicidade? Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, e em especial também, né, os meus irmãos de comunidade que me ensinaram muito, que me deram muito, e por isso hoje, se nós estamos aqui também, por causas passadas, nós íamos perder a casa e foi a nossa comunidade que deu força. E eu louvo a Deus por essa comunidade. Gente, o ditado popular diz sempre que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Por trás desse grande homem existe uma guerreira, né? E nesse momento eu vou chamar até nós a minha mãe, tá? Para que a gente possa encerrar o programa com ela ao lado do meu maior exemplo de vida, né? Que é meu pai. E para ela falar um pouquinho também. Se ela não quiser falar, não tem problema, gente. Eu só quero que vocês saibam que realmente Deus me deu uma família, me deu o prazer de nascer nessa família, de ser filho do senhor Bento Bueno, meu ídolo, e da senhora Neide Aparecida Mendes Bueno, que é uma guerreira que conduz essa família com mão de ferro. Legal, gente. A minha felicidade é imensa. E agora está aqui a minha genitora, minha mãezinha. E a senhora tem alguma coisa para falar do seu companheiro, dona Neide? Fique à vontade. Pelo que eu vi, ele já falou tudo. Eu vi lá ele falando aqui. Certo. Senhor Bento, o senhor quer fazer uma homenagem? É o momento. O programa Diário de um Anônimo é isso, homenagear em vida. Posso homenagear minha esposa? Com certeza. A minha força na caminhada. Agora, dia 29 agora, nós vamos fazer quantos anos? 52. 52 anos de casados, né? E sempre quem conduziu é ela, porque senão a força, como o Zé disse, era dela, não é? E ela, por exemplo, tem umas coisas que a gente tem que falar para que as pessoas possam compreender. Que ela fumava dois maços de cigarro por dia. E por causa daquilo que eu falei para vocês do Zé Benedito, ela parou quando aquela mulher que falou para ela se ela fosse conversar com o padre, não é? E ia acontecer a graça. E a graça está aqui, olha. Hoje, como nós falamos, tem 9 netos, nós temos 9 netos com ele, e está esse hominho aqui, olha, pequenininho. Mas no tempo que eu jogava, e foi o tempo que nós se casamos também, o que acontece? Quando um dos nossos filhos adoecia, ficava doente, nunca eu precisei levar, porque quem levava no médico, quem corria, quem fazia tudo, era ela. E isso é um orgulho para mim, entende? Então eu louvo a Deus, agradeço a Deus
por tudo aquilo que ela fez por nós. Muito obrigado, minha esposa. Legal demais lembrar de quem já se foi. Melhor ainda, homenagear quem está vivo e ao nosso lado. O programa Diário de um Anônimo agradece a todos vocês. Que Deus abençoe. Até já. Próximo entrevistado é uma surpresa, tá bom? Até já.